jurídica ou pessoa física. Dá uma olhadinha depois lá na Lei 8987/95, Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público. Ok? E essa delegação de serviço público também pode se dar via ato administrativo. Ok? Quando, por exemplo, o poder público confere ao particular uma autorização de serviço público, para ele dando uma autorização para ele, por exemplo, explorar uma banca de jornal, ok? Para ele trabalhar como despachante, é uma autorização de serviço público, ok? Beleza, pessoal? Então a gente deu mais ou menos uma passada rápida aí, né, sobre a descentralização do serviço público. E eu vou trazer agora a definição de Maria Silvia Zanella de Pietro sobre a descentralização. Como eu falei, tem duas correntes, né? A que eu falei agora é uma mais clássica, que divide a descentralização em outorga e delegação. Outorga, como nós vimos, transfere a titularidade mais a execução. Somente pode ocorrer para as pessoas jurídicas de direito público, pois transfere a titularidade. E a delegação de serviço público transfere somente a execução e pode ser transferido para quem? Através de delegação. Pessoas jurídicas de direito privado, da administração direta, quais sejam empresas públicas e sociedade de economia mista, e a delegação pode se dar também para as pessoas físicas, ok? Mediante, por exemplo, a autorização para explorar uma banca de jornal. Ok, pessoal? Então eu gosto de sempre dar uma revisadazinha, porque eu sei como é que funciona. Acabei de falar tudo, então agora falei mais um pouquinho para oxigenar de novo a mente aí. Beleza? Já a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela traz uma definição de descentralização administrativa um pouquinho diferente, mas que no fundo é a mesma coisa, só a classificação mesmo que difere um pouco. Ela fala que a descentralização pode ser territorial, ok? Que se verifica quando uma entidade local, geograficamente delimitada, é dotada de personalidade jurídica própria de direito público. No caso do Brasil, por exemplo, ocorre com os territórios, ok? Os territórios, eles não são entes federativos, nem existem no Brasil hoje, estão previstos na Constituição, mas não tem, na prática não existem ainda. Porém, não são entes, como eu falei, mas têm personalidade jurídica própria. Então, por exemplo, a União é a única capaz de criar um território. Se ela decidir fazer isso amanhã, no futuro, né? Essa descentralização territorial dará personalidade jurídica própria ao território, ok? É a chamada descentralização territorial, ok, pessoal? Ele não é um ente, se for criado, lembrar que não é um ente federativo, como a União, Estado, DF e municípios, ok? É uma simples descentralização da União na prestação de algum serviço público. Portanto, se chama descentralização territorial, ok? É o único exemplo que nós temos aqui no Brasil, no futuro serem criados os territórios. E a descentralização por serviços, funcional ou técnica. O que significa a descentralização por serviços, funcional ou técnica? É a descentralização criada por lei, ok? Quando o ente da administração direta cria os entes da indireta. Empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias e fundações. Ok, pessoal? Então é o que eu estava falando, né? A forma de classificar é diferente, mas o significado é o mesmo, entendeu? Mas nós devemos estudar sempre as doutrinas, as teorias que podem ser exploradas no concurso público, ok? Então por isso que eu falei primeiro a definição de Eli Lopes Meirelles, que é uma teoria mais clássica, e agora eu estou colocando aqui a definição de Maria Silvia Zanella de Pietro, ok? Descentralização por serviços, pessoal. A descentralização por serviços, funcional ou técnica, é que se verifica quando o poder público, a União, o Estado ou municípios, cria uma pessoa jurídica de direito público ou privado, ok?
e aí ela atribui a titularidade e a execução de serviço público. Beleza? Essa é a definição dada pela professora Maria Silva Zanella de Pietro. Beleza? E nós temos também a descentralização por colaboração, que é que se verifica quando, por meio de contrato ou ato administrativo unilateral, o ente da administração direta transfere a prestação de serviço para o ente da indireta. Vou dar exemplos, ok? De descentralização por colaboração. Vou dar exemplos agora. Por contrato, quando a União transfere a execução de serviço público para um particular. Exemplo, telefonia, exploração de energia elétrica, exploração de uma rodovia federal, por exemplo. Se dará essa descentralização por colaboração, se dará mediante contrato. E por ato administrativo unilateral, é aquele caso que eu dei exemplo também. Quando o ente federativo, no caso o município, dando o exemplo do município, ele autoriza o particular a explorar um serviço de despachante, um serviço de táxi, ok? São dois exemplos assim que mais batidos aí pela doutrina. Beleza, pessoal? Então, como eu estava falando, essas duas formas de conceito, né, da descentralização são muito cobradas em concurso. Beleza, pessoal? Gravem aí as duas formas para não serem surpreendidos, né, na hora da prova. Beleza? E é isso, pessoal. Então agora eu vou falar sobre a teoria dos órgãos públicos, ok? Como ocorre a relação entre os agentes e os órgãos, ok? Nós temos 3 teorias que tentam estabelecer essa relação, beleza? Vou falar aqui das 3, mas uma é a preponderante, é a que é aceita no direito administrativo brasileiro pela maioria da doutrina. Beleza? Teoria do mandato, pessoal. Teoria do mandato. Segundo essa teoria, o poder do agente decorre de um contrato de mandato que ele celebra com o Estado. Ok? O agente público celebraria um contrato de mandato com o poder público. Esta teoria não é aceita porque quem iria assinar esse contrato? Ok? Quem seriam as partes desse contrato? Beleza? Então, a crítica é nesse sentido. Justamente é o que fala aqui a doutrina. Quem irá assinar esse contrato pelo Estado? Essa teoria não pode ser aplicada porque o Estado não tem como manifestar sua vontade sem a pessoa física, sem a presença do agente. Ele sequer poderá assinar o contrato de mandato. Então, é uma teoria só a título realmente de curiosidade, porque ela não foi adotada no direito brasileiro. Teoria da representação, pessoal. Na verdade, essa teoria trata do quê? Segundo essa teoria, toda a relação entre o agente e o Estado seria igual como se fosse uma tutela e uma curatela. O Estado seria representado pelo agente, o que também não teria uma aplicabilidade prática, ok? Porque senão você estaria colocando o Estado, uma pessoa jurídica, como incapaz. Nós sabemos que o Estado tem a personalidade jurídica própria e o estaria colocando como incapaz. Ok? Também não foi aceita na doutrina nem na jurisprudência brasileira. Ok? Mas, como eu digo, temos que tratar desses temas porque podem ser cobrados em prova. E a teoria adotada é a teoria do órgão ou da imputação. Ok? De George Jelinek, que é um doutrinador alemão, e foi abraçada pela nossa doutrina e pela nossa jurisprudência, ok? Esta teoria diz que a vontade do agente e do Estado se interrelacionam, ou seja, a vontade do agente é a própria vontade do Estado. O agente, quando emite a sua vontade, ele está, na verdade, emitindo a vontade estatal, ok? Claro, se essa vontade for viciada por alguma ilicitude, o particular poderá pleitear judicialmente ou administrativamente a anulação deste ato. Porém, prima facie, a vontade do agente a vontade do próprio Estado. Ok, pessoal?
Dando uma olhada aqui na doutrina clássica, segundo essa teoria, a vontade do Estado está nas mãos do agente e o agente realiza a vontade do Estado, porque quem determinou foi a lei. A lei deu esse poder ao agente público. A lei imputou a ele essa função. Relação Estado-agente decorre de previsão legal. Então a vontade do agente é a própria vontade do Estado. Foi a teoria abraçada pelo nosso direito. Ok? Beleza, pessoal. Vou dar mais uma definição aqui, nessa classificação toda aí desse primeiro ponto que a gente está vendo hoje aqui. Vou falar sobre órgão público. A gente vai finalizar com a teoria do órgão público. Vou tecer alguns comentários. E no próximo vídeo a gente avança nesse tema aqui, que é a organização da administração pública, ok? Órgão público, pessoal. O doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello define órgão público como um centro de competência, ok? Um centro da onde emana competências, com competências para determinado serviço público, prestação de serviço público, ok? A Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, traz um conceito no parágrafo 2º, inciso 1º. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá, artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9784. Órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Uma coisa que eu tenho que fazer uma observação aqui, pessoal, que muitas pessoas acham que órgão público só existe na administração direta. Errado. A própria Lei 9784 fala que existe órgão também na administração indireta. Eu mesmo, quando estava estudando para concurso público, confundi um pouco isso. Porque a maioria dos livros citam órgão público dentro dos entes da administração direta. Porém, existem também órgãos públicos na administração indireta. Dentro de uma autarquia vai existir órgão público, uma empresa pública, sociedade de economia mista, fundação. Existem órgãos públicos ali dentro, ok, pessoal? Como diz a lei. Então, na verdade, a administração é dividida em vários núcleos de competência, em vários centros, cada um com uma especialidade, tirado da ideia dos órgãos do corpo humano. Por isso, esses núcleos de competência especializadas são chamados de órgãos públicos, entendeu? São centros especializados de competência. Beleza, pessoal? Pergunta, para a gente daqui a pouco fechar esse vídeo aqui. Órgão público pode celebrar contrato? Nós sabemos que o órgão público não tem personalidade jurídica, ok? Se ele não tem personalidade jurídica, em tese, ele não pode titularizar direitos e obrigações. Então, o órgão público, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o corpo humano. O teu pulmão, por exemplo, poderia celebrar um contrato? Não, quem pode celebrar o contrato é a pessoa que tem esse pulmão, o João, a Maria, não é isso? Vamos fazer essa correlação. Então, o órgão público, ele, em tese, como ele não tem, ele não tem personalidade jurídica, em tese, ele não poderia celebrar contrato público. Quem celebra o contrato é a pessoa jurídica a qual ele integra. Por exemplo, uma escola pública poderia celebrar um contrato público, uma escola pública municipal? Em regra, não. Quem celebra é o município, ok? Por exemplo, a escola pública quer adquirir merenda para as crianças. Quem celebra esse contrato é o município, não é a prefeitura. A prefeitura também é órgão. É o município, por exemplo, do Rio de Janeiro, ok? Aí adquire merenda para as crianças. Então, a escola, que é um órgão, não celebra o contrato. Isso em regra. Porém, pessoal, o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, traz uma exceção. O que fala? Artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, fazendo um adendo aqui, a própria Constituição fala que os órgãos podem estar na administração direta e indireta. Vou ler novamente. Artigo 37, parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre 2 pontos reticências.